Assumo essa tribuna nesse dia em que nós começamos com reuniões logo cedo. Vossa Excelência presidiu a Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos uma importante reunião na Comissão de Assuntos Econômicos, mas eu subo a tribuna para falar, como líder da minoria, como líder da oposição, sobre 2 meses que fazem hoje da posse desse presidente interino, Michel Temer. E, na minha avaliação, eu nunca vi, e quero debater com Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que tem mais experiência, mais tempo no parlamento que eu nunca vi em 2 meses serem apresentados à sociedade um pacote de maldades tão grande contra os trabalhadores. Eu tenho dito e repetido aqui, querem destruir o legado do Lula, o legado do Ulisses Guimarães com a Constituição Cidadã, o legado de Getúlio Vargas com a CLT. Agora, é um governo que já nasce de forma muito feia, a partir daquela votação na Câmara dos Deputados, presidida pelo doutor Eduardo Cunha, porque, vale dizer, não teria havido impeachment sem Eduardo Cunha. Está certíssima a tese do ministro Eduardo Cardoso, advogado da Presidência da República, que esse processo começou com desvio de finalidade. Quando a bancada do PT na Câmara disse que ia votar pela cassação do Eduardo Cunha, no mesmo dia ele dá o troco, instala o processo do impeachment. Ele lidera aquele processo todo aquele processo foi conduzido por ele. Vossa Excelência lembra daquele domingo, um domingo que vai entrar para a história desse país como um domingo em que se confirmou uma tragédia política. E a gente viu o que aconteceu ali. Eram deputados, alguns fazendo homenagens, como o deputado Bolsonaro, ao coronel Brilhante Ustra, um torturador da época da ditadura militar. E ele citou o Brilhante Ustra por causa da Dilma Rousseff, porque ele foi torturador da presidenta Dilma Rousseff. Mas não era só isso. A gente viu a quantidade de discursos de deputados completamente desconectados com o crime de responsabilidade, oferecendo os votos à sua mãe, à sua esposa, à sua cidade, mas ninguém entrava no ponto, que era a discussão de crime de responsabilidade, que eu, senador Paulo Paim, estou aí nessa comissão do impeachment, cada vez mais convencido. Esse processo vai ser desmoralizado pela história. Eu espero que os senadores aqui votem pensando também na história. Porque quem acha que é assim, que está dando um golpe, vai entrar o Temer definitivamente, e a história não vai julgar isso, eu não tenho dúvidas em afirmar. Se nós não revertermos esse impeachment aqui, eu ainda tenho esperança, daqui a 15, 20 anos, isso aqui, ou menos do que isso, vai entrar para a história como um momento de um golpe parlamentar, que afastou uma presidente sem prova alguma, alegando o quê? 3 decretos de créditos suplementares, uma pedalada no Plano Safra, e agora teve a perícia, teve o Ministério Público que está examinando o caso, e todo mundo diz, primeiro, o seguinte: em relação ao Plano Safra, pedalada, não tem autoria da Presidente da República. Como é que pode ter crime sem ter autoria? E nesses decretos de créditos suplementares, senador Paulo Paim, ora, isso passou por 20 órgãos técnicos. Todo mundo dizia, os decretos são compatíveis com a meta fiscal. A presidente fez como todos os presidentes faziam, depois chega para ela um pacote assim, um decreto, é isso, 300 páginas, e ela simplesmente assina. Do ponto de vista jurídico, como dizer que é dolo a intenção de praticar um crime? Agora, o que me chama a atenção é esse Congresso Nacional, essa Câmara dos Deputados, do senhor Eduardo Cunha, e tanta gente acusada, tanta gente afastar uma presidente por isso. Porque ninguém diz um fato da presidente que envolva a honestidade dela, não fazem isso. Mas, bem, veja bem, esse governo começa dessa forma, afastando uma presidente honesta. Eu sempre coloco que os objetivos do golpe foram 2, por mais que houvesse manifestações contra o governo, manifestações legítimas de gente que estava em oposição a gente, manifestações legítimas, aqui não. Teve gente que se aproveitou e houve uma motivação entre parlamentares que era tentar
paralisar as investigações da Lava Jato ou restringir as investigações da Lava Jato. E o outro motivo, senador Hélio José, para mim é o seguinte, é apresentar um programa que seria impossível de ser aplicada pelo processo democrático. Ninguém seria eleito, eu tenho repetido isso muito, falando, olha, aqui está meu programa, eu vou aumentar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos, homens e mulheres. Eu vou acabar com a vinculação do salário mínimo com a Previdência. Eu vou fazer o projeto de terceirização, porque o projeto de terceirização, o terceirizado recebe hoje 23% a menos que um trabalhador que recebe na mesma área. Então, ninguém seria eleito com um programa como esse. E é por isso que o golpe houve, porque eles estavam no momento em que queriam apresentar um programa que, ao meu ver, é um programa de restauração do neoliberalismo. O que é que a gente viu de lá para cá? Primeiro, a montagem de um ministério que pela primeira vez excluiu mulheres, jovens, negros, um ministério que acabou com o Ministério de Direitos Humanos. Inclusive, o ministro colocou embaixo do Ministério da Justiça, o ministro da Justiça congelou por 90 dias todas as atividades ligadas a direitos humanos. Suspendeu até convênios. Secretaria de Mulheres, promoção da igualdade racial, nós falamos hoje da ministra Luísa Barros, mas como devia estar a angústia da ministra, ver que nesse governo ninguém fala da questão racial. Quando houve o atentado nos Estados Unidos, lá na Flórida, aquele massacre na boate gay norte-americana, é impressionante. O presidente Obama fez o corte da questão ali que era importante, que foi da questão LGBT. Porque foi um atentado terrorista, numa boate gay. Aqui o presidente do Brasil e o ministro das Relações Exteriores, numa nota econômica, fazem questão de não falar disso. Porque a base dele quem é? São os Marcos Felicianos, são os Jair Bolsonaro, essa turma que está dando sustentação a eles. Foram além, acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, não fundiram nem com o desenvolvimento social, levaram ali para a Casa Civil, colocaram o filho do Paulinho, da força desse negócio, acabou a agricultura familiar, Ministério da Previdência, que esse tema eu quero explorar aqui. É um crime fundir o Ministério da Previdência com o Ministério da Fazenda. Querem vilanizar a Previdência Social no país, que a gente tem que falar de Seguridade Social, que foi a grande vitória da Constituinte Cidadã do Dr. Ulisses. Falar em seguridade, quer falar em previdência, assistência, saúde, seguro-desemprego. Essa é a base do nosso estado de bem-estar social brasileiro, que eles querem desmontar. Acabaram com o Ministério da Ciência e Tecnologia também. Colocaram subordinado ao Ministério das Comunicações. Há quantas reclamações da SBPC? E vamos falar sério, esse ministro Kassab é um inepto para estar tratando de ciência, tecnologia e inovação. Pois bem, montaram esse governo com toda essa cara velha, essa cara retrógrada, que tem um papel muito grande do doutor Eduardo Cunha, porque não dá para desconhecer. Olha, pessoal, quem está nos assistindo, aqui em Brasília todo mundo sabe que o Eduardo Cunha mandou em muito tempo no Michel Temer. Eu sempre tenho dito, eles estão na mão do Eduardo Cunha, porque se Eduardo Cunha for preso, acaba o governo Temer. Temer não segura uma hora uma delação do Eduardo Cunha, que está preocupado, porque tem perigo de prisão dele, da mulher dele, da filha dele. Essa renúncia do Eduardo Cunha da presidência da Câmara aconteceu depois de uma reunião que o Michel Temer fez na casa do Michel Temer, que era para ser uma reunião secreta. O Eduardo Cunha só renunciou a partir do momento que tentaram construir um acordão para livrar ele da cassação, e que passa agora pela eleição da Câmara dos Deputados. Nós vamos ter eleição amanhã e, graças a Deus, senador Paulo Paim, que o PT não cometeu aquele erro. No dia de ontem tinha gente ventilando que o PT podia apoiar o candidato do DEM, Rodrigo Maia. Não é questão pessoal, mas nós não podemos apoiar ninguém que participou desse golpe, que assinou nesse golpe. E não podemos apoiar DEM. Temos que montar o nosso bloco. E, graças a Deus, a maior parte da bancada do PT, o nosso ex-governador do Rio Grande do Sul, gritou logo desde cedo lá do Rio Grande, isso não pode passar, várias vozes se levantaram,
E ainda bem que essa tese não prevaleceu, teve uma ampla maioria que não quis ir por esse caminho, mas vai ter votação da presidência da Câmara amanhã, onde vão tentar de todas as formas eleger um candidato do Eduardo Cunha e do Temer. Porque esse destino aqui, volto a dizer, senador Paulo Paim, está muito vinculado. Agora, eu vou entrar no ponto que eu acho mais importante e queria aqui fazer um debate até com o senador Paulo Paim, senador Hélio José. Não vou me alongar tanto, mas eu acho o seguinte, o que eles querem aqui é uma restauração do neoliberalismo, isso só seria possível por um golpe, volto a dizer, ninguém seria eleito para aplicar um programa como esse. Estão entregando o nosso pré-sal, isso é só o começo. Estão querendo votar na próxima semana, na volta em agosto, aquele projeto do pré-sal que tira a Petrobras da condição de operadora única e tira os 30% da Petrobras que ela tem direito. Né? Veja bem, quem descobriu o pré-sal? Foi a Petrobras, foram os brasileiros, foram os nossos pesquisadores. O mais difícil em petróleo é você descobrir a área. Quando você descobre, você tem risco zero ali. Ali nós temos, de fato, um passaporte a ser explorado para o futuro. Tentaram inverter as coisas, tentaram transformar os 30%, que é um bônus, que é um direito à Petrobras, em ônus, e tirar da Petrobras. A gente sabe do lobby das grandes multinacionais do petróleo em cima desse tema. O senhor sabe, senador Hélio José, os 2 últimos escândalos de espionagem internacional que aconteceram no mundo foi, primeiro, o caso Wikileaks, que foi divulgado por Julian Assange, que está até hoje na Embaixada do Equador em Londres, vive ali, que eu já tive a oportunidade de fazer vários pronunciamentos pela liberdade do Assange e do Snowden. E o segundo foi justamente o Snowden, que através daqueles documentos da NSA, também divulgaram escândalo de espionagem mundial, envolvendo espionagem à presidenta Angela Merkel, à primeira-ministra Angela Merkel, à presidenta Dilma. Nesses 2 casos, tem espionagem da Petrobras. Nos 2 casos, falam do pré-sal. E falam da articulação deles para conquista desse espaço, porque o pré-sal não é qualquer coisa. Né? Nós podemos nos transformar no futuro no 3º maior produtor de petróleo do mundo. Né? E eu chamo a atenção, senador Paulo Paim, que essa mudança, tirar a Petrobras como operadora única, você prejudica muito a indústria nacional, porque o operador único é o que compra os navios, compra as plataformas. Antes do Lula assumir, os senhores lembram, nós não tínhamos indústria naval, nós comprávamos tudo fora do país. Foi uma decisão do presidente Lula dizendo, nós temos que fazer aqui. Agora, se a gente tira a Petrobras dessa condição, não pensem os senhores que vai ser uma Chevron, uma Shell, que vai comprar navios aqui, que vai produzir plataforma aqui, que vai investir em ciência e tecnologia. Então, é um ataque violento à soberania nacional. Mas não é só na área do pré-sal. Aqui tem um outro projeto que era 100% de capital estrangeiro para aviação civil. Nós conseguimos derrotar aqui, num acordo envolvendo muitos senadores, senador Hélio José, senadora Simone Tebet, muita gente. Mas o governo Temer já disse, vou mandar de volta novamente. E o interessante é que as empresas brasileiras da área disseram que não era necessário, que 49% era importante de abertura de capital, mas que 100% quebraria a indústria nacional. Mas eles estão um pouco se lixando. A ordem é vender. Onde já se viu esse projeto, a presidenta Dilma disse com muita razão, compra de terras, nossas terras, por estrangeiros, sem limitação, sem regulamentação. Onde existe isso no mundo? Podem comprar a área da Amazônia. E aqui o ministro Eliseu Padilha disse que a ordem do Temer é privatizar geral, entregar tudo. Então, eu estou muitíssimo preocupado com isso aqui. Eu não tenho dúvida, senador Paulo Paim, que eles vão fazer de tudo para avançar em empresas. Aqui o senador Hélio José conhece Caixa Econômica Federal, que hoje é 100% de capital da União. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão entrar nessas empresas todas, que eles vão tentar fatiar a Petrobras. Então, eu chamo a atenção do povo brasileiro nesse aspecto, o aspecto da soberania nacional. Chamo a atenção para o outro aspecto, o aspecto da política externa. Porque aqui, querendo ou não, e o presidente Lula, quando foi presidente, os senhores podem discordar do PT, podem discordar do Lula, mas uma coisa não podem tirar do Lula e do PT, que nós fizemos
grande processo de inclusão social nesse país e que o Brasil nunca foi tão valorizado no mundo na época do presidente Lula. E o Lula fez uma coisa diferente, foi de olhar para o mundo de uma forma total, não só Estados Unidos e Europa, ele estabeleceu relação Sul-Sul, relação com a África. Nós criamos, e o Lula teve um papel fundamental na ideia de criar o BRICS, e depois o Banco do BRICS, que nos tira da dependência sempre do Banco Mundial, do BID, do Fundo Monetário Internacional. Esse Banco dos BRICS pode ter um papel geopolítico gigantesco. O fortalecimento do Mercosul, CELAC, Unasul, pela primeira vez a América Latina se reunia sem estar sob comando, sob os ditames dos Estados Unidos. E o Mercosul, senador Paulo Paim, é o primeiro a ser atacado, né, pela política do ministro de Relações Exteriores. O ministro de Relações Exteriores, o senador Gessé, tem uma posição contrária à União Aduaneira. Hoje a União Aduaneira garante o seguinte: para você fazer acordos, você tem que fazer acordos com o conjunto dos países do Mercosul. Ele quer acabar com isso, com a União Aduaneira. Acabar com a União Aduaneira, acabou com o Mercosul. Sabe de onde teve reação? Teve reação da Fiesp. Por quê? Quem mais vai perder do ponto de vista dos negócios, aqui não é uma questão ideológica, é o Brasil. Quem mais vai perder? Porque se a gente acaba com a União Aduaneira, a Argentina pode fazer um acordo de livre comércio com a China. Sabe o que acontece isso? Para as empresas brasileiras isso é destruição. Hoje, as empresas brasileiras lucram muito com exportações para os países do Mercosul. Então, do ponto de vista pragmático das relações comerciais, é um profundo equívoco. E aqui eu vou entrar no tema agora, para ir em direção à conclusão do discurso do senador Paulo Paim, né, que é a minha preocupação em relação à retirada de direitos, que é um conjunto de pacotes de maldades. Eu começaria falando da reforma da Previdência, porque, na minha avaliação... Se Vossa Excelência me permitir, claro, a reforma da Previdência, claro, eu vou dar um dado que não estão usando. Só, e é rápido, um minutinho. Não, você pode falar, Vossa Excelência pode falar à vontade sobre isso. O pobre começa a trabalhar o quê? 18 anos. Se ele só vai poder se aposentar com 65, e eu fiz a conta aqui agora, se eu tenho que me aposentar com 65 e começo a trabalhar com 18, eu vou ter que contribuir quantos anos? 47 anos de contribuição. Hoje é 35. Mas vamos pegar a mulher agora. A mulher pobre começa também com 18 anos. Ela só vai poder se aposentar com 65 anos. Então, 65 menos 18, 47. Hoje é 30, ela vai ter que contribuir 17 anos a mais. 17 anos a mais para poder se aposentar. É algo... não dá nem para imaginar. Por isso que eu digo que há um clima de medo hoje no Brasil. Por onde eu ando, trabalhadores e trabalhadoras estão assustados. Para onde vamos? O que é isso? Calcule. Só vai poder se aposentar com 65 anos. Começou a trabalhar com 18, 65, 18, 47, vai ter que contribuir 17 anos a mais. E quem começa a trabalhar mais cedo, Vossa Excelência falou muito bem, são os mais pobres. Começam com 18. Agora, sabe qual é a taxa de mortalidade? Em especial, eu estava vendo essa semana nos estados do Nordeste. Tem estado que é 64 anos, a taxa de mortalidade média. Tem estado de 65, tem estado de 63, tem estado de 66. Então, o cara começa primeiro com 18. Quem morre mais cedo? São os mais pobres, por uma série de questões. Por a falta de atendimento de saúde, por uma série de questões que aconteceram durante a vida. Então, na verdade, o que a gente está praticamente dizendo é que, para uma parcela da população, começa a trabalhar mais cedo, não vai conseguir nem se aposentar. Só vai pagar durante a vida toda. Agora estão demonizando a Previdência Social. E aí eu entro num debate que é muito importante, dos devedores da Previdência Social, que esse aí sim, nós temos que entrar nesse debate, da dívida das grandes empresas com a Previdência Social. E o ponto que eles estão pegando justamente os mais pobres. Porque, veja, qual é outro ponto central? A idade mínima, 65. Chegam a falar em aumentar para 70 daqui a um tempo, mas eles querem acabar com a vinculação do salário mínimo ao benefício previdenciário. Senador Paulo Paim, isso é uma maldade. Nesse Brasil, eles estão querendo fazer o ajuste fiscal. Ah, não, as contas estão negativas. E o ajuste fiscal é no aposentado que ganha um salário mínimo?
70% dos aposentados recebem um salário mínimo. E, de fato, no governo, a partir do presidente Lula para cá, o salário mínimo subiu 70% acima da inflação. Se subiu 70% acima da inflação, de fato, teve um impacto na Previdência. Agora, esse impacto na Previdência foi fundamental, porque esse é o dinheiro que chega na mão da aposentada, R$ 880, e ela está no interior do meu estado, que eu sou paraibano, sou senador para o Rio, mas sou paraibano, e ela com aquele R$ 880, ela compra remédio para ela paga a escola dos netos, ela ajuda na família. Aquele é um dinheiro que estimula a economia. Você sabe que nós temos vários motivos para o sucesso do governo do presidente Lula, a criação daquele grande mercado de consumo de massas. Agora, o IPEA fez um estudo. O peso do salário mínimo foi importante, a formalização do trabalho foi importante, foram 24 milhões de empregos criados no governo do presidente Lula e da Dilma. A questão do crédito foi importante, mas a mais importante foi o impacto do salário mínimo na Previdência Social. São esses dinheiros, na verdade, era esse dinheiro dos aposentados que faziam as economias das pequenas cidades do país se movimentarem. Agora, eles querem acabar com isso, porque o que eles querem desmontar é a lógica do Estado de bem-estar social criada nesse país a partir da Constituição de 88. E eu quero falar muito nisso. Eu quero falar nesse período, nesse debate aqui, muito em Ulisses Guimarães. Você sabe que quando acabou a Constituinte, no momento final da Constituinte, o José Sarney, que era presidente da República, foi à televisão dizer o seguinte: o orçamento não cabe nessa Constituinte. Essa Constituição vai gerar gastos violentíssimos no futuro do país e vai inviabilizar o país. O presidente da Câmara dos Deputados, senador Ulisses Guimarães, respondeu na mesma hora ao presidente Sarney, que diz uma coisa que está sendo muito repetida hoje, né? É que todo esse conjunto de direitos não cabe na Constituição. E eles dizem isso, repetem isso o dia inteiro. E Ulisses Guimarães respondeu de forma muito dura, que a Constituição está ali para fazer justiça social. Eu tenho um discurso do Ulisses, senador Paulo Paim, vou trazer a qualquer momento, porque o que o Ulisses fez na Constituição Cidadã? Primeiro, o avanço, que foi uma vitória da sociedade, o sistema de seguridade social. Segundo, capítulo social da Constituição. Primeiro capítulo foi direitos e garantias individuais e coletivas. O segundo capítulo foi direitos sociais. Nos direitos sociais, as grandes conquistas, além da seguridade social, foi a gente defender educação e saúde como direitos universais das pessoas, era um direito das pessoas. E para isso fizeram o quê? Vincularam recursos na Constituição. Então, hoje nós temos garantido, para quem mora no município, 15% de saúde tem que ser investido por todo prefeito, 25% de educação. Se ele não cumprir aquilo, o que acontece? Está descumprindo lei de responsabilidade fiscal, fica inelegível. Qual é a surpresa nossa, senadora Vanessa Graziotin, que está aqui também, junto com o senador Hélio José e o senador Paulo Paim? Esse projeto que limita a PEC, que limita os gastos primários à inflação, esse projeto é um projeto que vai destruir a saúde pública e a educação pública no país. E a saúde pública não é boa, é muito ruim. Quem usa a saúde pública são os mais pobres. Senador Paulo Paim, se esse projeto existisse, há 10 anos atrás, eu estou repetindo isso tanto e vou repetir aqui direto, de 2006 a 2015, o orçamento da saúde da União foi, no ano passado, 102 bilhões. O orçamento da saúde seria, sabe quanto? 65 bi. O da educação foi 103 bi. Sabe quanto seria? 31 bi. Mas não é só saúde e educação, você pegue salário mínimo. Em vez de ser 880, seria 500. Benefício médio da Previdência. Hoje é 1.600. Seria 1.100. Então, nós estamos criando aqui uma maluquice, porque nenhum país do mundo limita seus gastos e coloca isso na Constituição. Para os próximos 20 anos, nós vamos ter crescimento da população. Então, veja bem, se a economia crescer, porque a receita sempre cresce, quando a economia está crescendo, a receita sempre cresce mais que a inflação. Então, se o país crescer,
muito nesse período, você não pode utilizar esse excedente, essa vinculação na receita, para melhorar os investimentos em saúde e educação. Nós estamos criando um congelamento ad eterno pelos próximos 20 anos. Eu pergunto em relação à saúde. E o envelhecimento da população, é isso? O mais grave é que eles estão propondo não só isso para a União. No acordo que fizeram com governadores, isso também é para estados e municípios. Então, eles estão propondo o quê? O fim da desvinculação de receitas para estados, municípios e para a União. Isso é dramático, isso é um crime e é antidemocrático. E eu coloco a questão da democracia, porque esse Temer, ele não tem direito de definir o que vai ser feito pelos próximos 20 anos. Né? Ele é presidente interino primeiro. Nós vamos ter a votação final do impeachment no final de agosto. Né? E nós temos esperança, mas vamos lá. Como é que ele pode dizer para um próximo presidente que vai ser eleito em 2018, que pode ser eleito com a plataforma de dizer, eu quero gastar 10% do PIB em educação, e falar para o povo brasileiro, eu quero que vocês votem nesse programa? Não, não pode. Por que eles estão querendo impedir isso? Senador Lindbergh. Concedo uma parte, essa brava, aguerrida, impressionante à disposição da senadora Vanessa. Chega aqui 8 horas da manhã e fica o dia todo, a noite toda. Eu tenho dito, eu tenho dois grandes incentivadores aqui à minha frente, senador Paim, que não consigo chegar no Senado antes dele. Aliás, além do seu gabinete, ele usa aqui o cafezinho para receber os movimentos sociais. 7h30 da manhã já iniciam as reuniões aqui. Vossa Excelência, senador, que sempre foi um senador muito atuante, aliás, um militante muito atuante, mas que tem nos dado muita alegria desde a hora que assumiu a liderança do bloco da oposição. Saiba, Boa. Vossa Excelência, que nós todos e todas estamos muito felizes com sua dedicação a esse trabalho que não é seu, que não é nosso, é um trabalho em prol do nosso país. Vossa Excelência me pediu uma parte hoje à tarde, quando eu falava sobre o mesmo assunto. Não é? Inclusive, nós ouvimos aqui parlamentares dizendo que uma das maiores burrices do governo passado foi ter quitado a dívida com o FMI. Eu disse a ele que se ele é um saudosista do FMI, não, eu tenho muito orgulho, pelo contrário, muito orgulho de viver num país que teve um presidente que decidiu tomar para si as rédeas da condição política e econômica do Brasil. Não é? Foi-se o tempo em que não podíamos aumentar o salário mínimo, porque o FMI não permitia e tudo mais. Mas, senador Lindbergh, essa PEC, nós precisamos que todo o conjunto da população brasileira, mas, sobretudo, os servidores públicos, aqueles que, além de ter um emprego, trabalham em prol do país, na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, na administração, na infraestrutura, é preciso que essas pessoas se mobilizem. Vossa Excelência dá o exemplo do que seria se essa lei tivesse sido apoiada antes. Eu tenho um outro dado aqui, do ano de 2002, que foi quando o presidente Lula venceu as eleições, até o ano de 2015, o crescimento em 2002, os gastos sociais eram em torno de 422 bilhões de reais. Em 2015, foi para 928 bilhões de reais. Ou seja, em 2002, se gastava 12% do PIB brasileiro com os gastos sociais e, em 2015, quase 16%. O que aconteceria se tivesse essas... É isso que eles dizem que esse é o problema. Mas é engessar, vai muito além, não vai mais ter Bolsa Família, não vai mais ter Minha Casa Minha Vida, luz para todos, esquece, vai ser somente luz para quem tem dinheiro para pagar. Então, até essa hora, Vossa Excelência estar aqui é para falar com o seu povo e com a sua gente. Nós precisamos falar de manhã, de tarde e de noite para que a população tenha a exata noção do que está acontecendo. Estão querendo tirar a presidente Dilma? Não porque ela tenha cometido qualquer crime. Aliás, hoje, a acusação entregou formalmente suas alegações finais. Vergonhoso. Um texto de 130 e poucas páginas que conseguiu ser pior do que aquele inicial. Não faz uma observação em relação à participação das testemunhas. Mais de 50 testemunhas. Não faz uma observação em relação ao estudo feito pelos peritos, a perícia feita, nada. Apenas diz que a presidente cometeu crime. Que crime? Onde está o dolo? Não mostra, não prova. Então, tirando a presidente, não é para consertar o país, não é para tirar o país do buraco, pelo contrário. É para tirar
os poucos avanços, que, aliás, não são poucos comparado ao que tivemos nesses últimos tempos, foram muitos avanços do ponto de vista social que teve o Brasil. Eu já concluo para dizer que, infelizmente, também por conta de uma medida provisória, no setor elétrico, eles querem começar lá pela minha região, privatizar a empresa de distribuição de energia, que pega o estado do Amazonas, de Rondônia, Roraima. Agora, veja bem, Manaus, como as capitais dos outros estados, são grandes cidades. Manaus é uma cidade polo, mais de 2 milhões de habitantes, com um parque industrial enorme. Obviamente, lucrativo para a empresa que distribui energia elétrica. Mas e o interior do Amazonas? Quem é que vai manter? O caixa da União? O orçamento geral da União? Como? Como que vai manter? Então, são esses absurdos que nós estamos assistindo, senador Lindbergh. Por isso que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Sei que o Rio de Janeiro deva ficar muito orgulhoso, não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro, diante dessa sua atuação destemida, uma atuação qualificada e que muito ajuda na compreensão do momento em que vivemos hoje. Parabéns, senador. Não, senadora Vanessa, eu que sou admirador de Vossa Excelência, da sua garra, hein, senador Hélio José? Está sempre pronta para o combate, é um prazer tão grande estar junto com Vossa Excelência nesses embates aqui. A gente está junto mesmo, nós aqui, as pessoas que acompanham. Lindbergh. Sim, senador. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência por várias verdades que Vossa Excelência disse. E que a senadora Vanessa realmente é uma guerreira que merece todo o nosso apoio, de cada um aqui. Dizer para o senador Paulo Paim que muito me honrou relatar o PL 38, saber das dificuldades de cada um, ajudar muito nessa emenda dos aposentados que a gente conseguiu pôr no 36, né? E também consertar, fazer uma emenda lá que o Bezerra acatou, que era de grande interesse dos aposentados, principalmente da AGU, né? E que foi de grande importância esse momento que a gente está vivendo, que começou lá no governo que eu era vice-líder dele, que Vossa Excelência era, na época, líder da maioria. Agora é líder da minoria, mas está ilustrando aqui questões importantes. Muito obrigado, senador José. Vossa Excelência é uma simpatia, sempre defendendo. Nós conhecemos sua história, sempre defesa dos trabalhadores. Temos uma relação aqui, estamos juntos sempre em reuniões de uma bancada progressista que a gente tem que fazer novamente, rearticular novamente. Então, eu agradeço a Vossa Excelência mesmo. Só para concluir, senador Paulo Paim, a grande questão, quando a gente fala, eles querem limitar os gastos primários, fundamental. Vamos lá, o que é gasto primário aqui? Saúde, o orçamento é em torno de 100 bilhões. Educação, o orçamento é em torno de 100 bilhões. E a Previdência, o orçamento em torno de 500 bilhões. O resto, nós vamos falar aqui de pequenos orçamentos. Só que tem uma parte que eles não querem limitar os gastos. Qual é a parte? É uma parte que tem consumido, por ano, algo em torno de 500 bilhões de pagamento de juros. Isso é uma anomalia, só existe isso no Brasil. Nós temos a maior taxa de juros no mundo e gastamos aumento de 500 bilhões por juros, de pagamento de juros. Eles querem limitar aqui os gastos com saúde, educação e previdência, mas ninguém fala em limitar com juros. Isso aqui não toca, isso aqui não pode, porque, na verdade, o grande objetivo deles é, primeiro, ter dinheiro para pagar os juros para o sistema financeiro e para uma grande parte do empresariado nacional que investe no título da dívida pública. É o rentismo, é uma transferência de riqueza gigantesca. É como se nós pagássemos impostos e uma parcela maior desse pagamento de imposto vai para o bolso dos mais ricos. É simples assim. Eu já participo desse debate na Comissão de Assuntos Econômicos há muito tempo. Não há como justificar essa taxa de juros pela inflação. Se inflação é de preços administrados, a inflação de demanda está lá embaixo. O que está acontecendo no Brasil é uma loucura. Num grau de recessão como esse, nós temos essa taxa. Banco Central Europeu, taxa de juros negativos. Banco Central norte-americano, a mesma coisa. Taxa de juros nos Estados Unidos é 0,5%. Então, é o seguinte, aqui vale sempre fazer uma pergunta que, para mim, é uma pergunta matadora. É um ajuste fiscal, dizem eles. Alguém tem que pagar a conta. Eu pergunto, quem está pagando a conta desse ajuste que está sendo promovido, que vai ser promovido pelo presidente interino Michel Temer? São só os pobres. É quem precisa de saúde pública. É o cara que ganha um salário mínimo da Previdência. É quem precisa da educação pública. Cadê a contribuição dos mais ricos? Qual é a medida? Me diga uma medida para os mais ricos. Uma. Não tem uma, senador Paulo Paim. Porque eles fizeram um pacto das elites aqui. Eu confesso, esse
o governo do presidente interino Michel Temer vai ter dificuldade no meio do povo. Por isso que é mal avaliado. Agora, faz tempo que a gente não vê uma unidade tão grande das elites para um projeto como está tendo desse. Uma unidade gigantesca em torno desse programa. Porque como é que eles querem sair da crise? Sabe como eles querem sair da crise econômica que as empresas enfrentam? Com a receita. Olha, o que fez as empresas brasileiras perderem competitividade é que o custo do trabalho aumentou muito nos governos do PT. Olha o salário mínimo, olha o que aconteceu com o salário dos trabalhadores. Isso tirou competitividade. Então, o que está em curso aqui? Para a saída da crise das empresas, é apertar para cima dos trabalhadores. É esse o caminho, é aumentar a margem de lucro. Eu só fico com pena desse debate todo, senador Paulo Paim, que a gente viu esse debate do impeachment todo, mas eu fico com pena o seguinte, talvez esse povo nosso, trabalhador, não tenha a consciência do que vem por aí, do que estava por trás desses planos. Nós tivemos, sim, um grande processo de inclusão social, e o que nós vamos ter agora, daqui para frente, é um processo de tentativa de desconstruir essas vitórias. E eu encerro falando um tema que é muito caro a Vossa Excelência, que é a questão da reforma trabalhista. Porque eles agora estão dizendo o seguinte, tem que esperar passar o impeachment, o pacote de maldades vem depois, com mais força ainda. Agora a gente está sabendo só o começo. Mas eu fiquei espantado quando, semana passada, o presidente da CNI foi se reunir com Michel Temer, e quando sai do encontro com Michel Temer, dá aquela declaração, ah, não, aqui no Brasil as centrais sindicais querem reduzir de 44 horas para 40. Ora, no mundo, lá na França são 80 horas. Pelo amor de Deus. Primeiro, não são 80 horas na França. Na verdade, eles ampliaram e vão voltar atrás, porque o povo está nas ruas lá na França. Eles ampliaram para 60 horas numa situação excepcional de empresas que estivessem falindo, que existisse acordo coletivo e você paga a hora extra. Mesmo assim, vão recuar porque o povo está nas ruas. O povo não aceita. Mas eles querem o quê aqui? Aí eu vejo, esse é o presidente da CNI, grande aliado Michel Temer. Aí eu vejo o vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbrück, numa entrevista dizendo assim, ah, não, porque uma hora para o almoço. Ele teve coragem, eu estou falando aqui. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo na TV Senado podem achar, ah, não, o senador do PT está exagerando. Não é exagero. O Benjamin Steinbrück falou isso, numa entrevista. Porque uma hora para o almoço pode ser 15 minutos. Pode ter um acordo que seja 15 minutos. E aí entra dois projetos, que o senador Paulo Paim é relator de um deles. Um é colocar o negociado na frente do legislado. Isso aqui é o seguinte, os grandes sindicatos não têm capacidade de se proteger, de fazer negociações, mas uma grande parte dos sindicatos frágeis pelo país afora, outros que não têm organização sindical, isso aí tem um nome, o objetivo é rasgar a CLT. O negociado na frente do legislado é para não cumprir o que está garantido ali, na CLT de Getúlio Vargas, senador Paulo Paim. E o outro é o projeto de terceirização, que eu já falei aqui. Terceirização vai significar precarização, redução salarial, aumenta a rotatividade muito, as demissões, né, um trabalhador fica algo em torno de 5 anos, o senador Paulo Paim tem um número de cabeça, pode me socorrer aqui. E um trabalhador que é terceirizado tem uma rotatividade muito maior. A maioria não chega a um ano. Não chega a um ano. Não chega a um ano. Então, tem uma rotatividade maior, acidentes de trabalho... Evidentemente, não chega um ano, eles acabam não pagando férias, não pagando 13º, sempre alegam que é proporcional, mas não pagam, e por isso que 80% das ações na Justiça, proporcionalmente, é de empresa terceirizada. E vai quebrar a Previdência. Vai quebrar a Previdência, porque a ampla maioria não paga a Previdência. Se terceirizar, pode escrever o que eu estou dizendo hoje. Aí sim vão quebrar a Previdência. Senador Paulo Paim, acidente de trabalho. Fala aí da proporção terceirizada dos outros. Aí é só, cada 5 mortes, 4 em acidente do trabalho é de empresa terceirizada. Cada 10 acidentes com sequela, 8 é de empresa terceirizada. E resumindo, não tem o mesmo valor do Vale Transporte, o mesmo valor do vale-refeição, não tem o mesmo banheiro e não tem o mesmo refeitório. Só aí já mostra. Não, e hoje qual é a questão? A situação que eles vivem. Você hoje não pode terceirizar uma área fim.
Eles estão querendo fazer isso. Por exemplo, um bancário, tem um Bradesco, ele já terceiriza uma grande parte, são as áreas meios, mas ele é proibido de terceirizar a área fim. Passando esse projeto, esqueça, tudo terceirizado. Aí você contrata aquele... o Bradesco, um banco, vai contratar o quê? A empresa que vai ter lá 300 funcionários, a que custar menos eu pago para ela. Está pouco se lixando no salário do trabalhador lá. No funcionário do escritório. Do escritório, da empresa terceirizada. Fica desresponsabilizado. Então, senhores, olha, eu encerro meu pronunciamento, porque o senador Hélio José quer falar. Peço até desculpa ao senador Hélio José, que me estendi aqui por demais. Mas eu devo dizer o seguinte: nós vamos lutar muito para reverter isso. Excelência, sempre é um prazer. Obrigado, senador Hélio José. Nós vamos lutar muito para reverter esse golpe. Agora, senador Lindbergh, antes que você dê a sua fala final, eu quero só lembrar que o projeto de 15 minutos, que foi falado pelo presidente da Fiesp, por hora do almoço, já está tramitando aqui no Senado. Mas quem é que teve coragem? Só não foi... Quando eu percebi, eu estava na... Eu queria saber quem é que teve coragem de apresentar um projeto desse. Eu estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos. Pai, estão passando um projeto lá que trabalhador só vai poder para almoço em 15 minutos. Soltei a presidência, fui para lá e consegui pedir vista, não entreguei nunca mais. Está comigo o projeto. 15 minutos. Senador, a título de curiosidade, quem é o autor desse projeto? Eu fico até encabulado de dizer o nome do autor. Depois eu pergunto. Está na minha mão, depois eu lhe passo. Fico até encabulado. Depois eu pergunto a Vossa Excelência, eu vou contar aqui no plenário depois. Fico até encabulado. Como é que a pessoa tão grave eu fico encabulado. Coragem de apresentar um negócio desses, mas eles estão perdendo a vergonha. Vocês sabem, Vossa Excelência, eu escrevi um artigo esse final de semana, que eu tenho repetido aqui na tribuna sempre. Eu escrevi com o sociólogo Marcelo Zero, que trabalha na liderança, que é um intelectual interessantíssimo. Um artigo que dizia o seguinte: que eles estão querendo acabar com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e do Getúlio. Depois dessa do presidente da CNI, escrevemos outros. Até a princesa Isabel está ameaçada agora, porque nós estamos falando o quê? Transformar novamente os trabalhadores em escravos. Eu volto a dizer, nós não estamos aqui falando de terrorismo. Estamos falando em cima de projetos reais que existem por parte desse governo. O que eu quero dizer a esse presidente interino, Michel Temer, que foi extremamente desonesto com a presidenta da República, presidente Dilma Rousseff. Extremamente desonesto. Porque quem é vice-presidente não podia ter feito o que ele fez. Articulou o tempo inteiro. Então, Vossa Excelência não vai ter paz. Vossa Excelência hoje está sitiado. Não consegue sair de Brasília. Vossa Excelência não tem coragem de ir a uma grande capital desse país. Com esse programa que o senhor está querendo apresentar para o país, espere que esse povo brasileiro vai se levantar e vai impedir que essas conquistas que foram duramente conquistadas pelo trabalhador brasileiro sejam perdidas. Nós não vamos aceitar que conquistas históricas sejam de uma hora para outra, por um governo sem legitimidade, deixadas de lado. É isso que nós dizemos aqui pela liderança da oposição. Somos 22 senadores, esperamos crescer, porque com cada votação dessa, Vossa Excelência vai ver que tem senadores que vão vir para o nosso lado. Eu já escutei muitos aqui, que se dizem da base do governo, mas, não, retirar direito do trabalhador eu não vou. Então, nós vamos cobrar desses senadores, e vamos cobrar com povo nas ruas, aqui em Brasília, levantando essas bandeiras, o legado de Getúlio Vargas, de Ulisses Guimarães, de Lula, de todos que fizeram inclusão social nesse país. E eu só encerro dizendo, senador Paulo Paim, que Vossa Excelência sabe que é verdade, não é porque estou dizendo que Vossa Excelência, não tem ninguém aqui com mais autoridade que a Vossa Excelência, para liderar nesses debates aqui do Senado, a gente em todas essas bandeiras de defesa dos direitos dos trabalhadores, em especial a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Vossa Excelência é o nosso líder nesses temas. Muito obrigado.